Mas nesse momento achas que houve alguém nos dois pratos da balança, alguém que tenha também da tua família ou amigos que te apoiaram e outros que aquela vozinha disseram, imobiliário? Foi no início, quando eu mandei o currículo, fui às entrevistas, não disse a ninguém, nunca disse, nem aos meus pais. Isso aconteceu contigo? Não sei. Disse, vou experimentar por mim, deixem-me bater com a cabeça, sem opiniões, eu saber o que é, eu perceber. Chamaram-me doido, não é? Esses comentários negativos que eu ouvia, não só da minha família e de outros também, deu-me uma força gigante de, ok, vou-vos provar que não. E eu quero a verdade, é que estou a provar, não é? Hoje estamos aqui com o Afonso Melo, vamos falar aqui um bocadinho da vida dele. Bem-vindo, Afonso. Bem-vindo. Como é que estás? Estou sempre bem, e tu também? Eu estou sempre ótimo, e tu? Sempre bem. Sempre? Sempre bem. Boa. Olha, diz-me uma coisa, vamos conversar aqui um bocadinho sobre o teu passado, o teu presente, e acho que vamos tocar no futuro, pode ser? Ok. Então, e quando tu pensas no que era antes da Realty Art, antes de vires para aqui, o que é que tinha à cabeça quando olhavas ao espelho todas as manhãs? Ok, isso é uma boa pergunta. Consegues lembrar? Consigo, não foi há muito tempo, não foi assim há muito tempo, né, que eu vim para a Realty Art. Antes disto não estava nos planos de vir para o imobiliário. O imobiliário foi uma surpresa. A 121 foi uma surpresa gigante. Antes disto era a base da agrárias, das vidas agrárias, e a ideia era sempre essa, de continuar por esse caminho. Entretanto, pronto, numa questão de procura de trabalho... O que eram essas vidas agrárias que tu tinhas? Fazias? Queres-me falar sobre essas? Fala-me só um bocadinho. Olha, era um sonho que não deixou de ser sonho de criar empresas e criar trabalho no mundo da exploração agrícola. Que eu percebi que, pronto, para já ainda não. Pronto, vamos parar e vamos ver para onde é que vamos seguir caminho. E havia uma coisa que eu gostava muito, que era a comunicação com as pessoas. De falar com as pessoas, no estilo de vendas, e não só nas vendas, mas falar com as pessoas. Sempre gostei. Pensei, ok, imobiliário. Vamos apostar no imobiliário. Mandei o currículo, como se nada fosse, né? E deu certo. Falei com vocês e aqui estamos hoje. Tinhas estudado para... Agricultura biológica. E nem exerceste aí 2 anos? Sim. Eu estive a trabalhar, mas depois decidi que não. É? Yeah. Pegou-se a chama? Pegou-se a chama. E que sentimentos é que te acompanhavam quando se começou a apagar-te essa chama? Sentiste o quê? Medo? Vazio? Não estava realizado. Não havia a realização pessoal. Não havia objetivos, porque não trabalhava para mim. Trabalhava para alguém. E alguém? Sim. Além de trabalhar para mim também, mas era sempre para alguém. Nunca era eu que geria tudo a 100%, né? Além de um dos trabalhos foi gestão empresarial na parte agrícola, mas nunca... Era sempre para alguém, né? Não era eu. O 100% do controle não era eu. E também fez parte da aprendizagem, perceber isso, fez-me perceber o que é que eu queria realmente, ok, tu queres trabalhar para ti, queres ser tu a controlar as coisas, porque acho que costumo dizer que é um defeito meu, controlar tudo, e adoro controlar as coisas. E o que é que é um defeito? O que é um defeito? Porquê que é um defeito? Controlar tudo? O controlar tudo por vezes não é bom, porque às vezes pode tirar uma coisa fora do controle. E quando sai dos 100, sai alguma coisa fora do controle, vais ter uma grande frustração com isso. E isso acontecia quando não controlava alguma coisa. E era um sentimento frustrante. Pronto, e dei por terminada essa fase. Mas houve ali algum momento que acho que foi mais marcante nessa decisão de não posso continuar? Não posso continuar assim? Concretamente, não houve nenhum ponto de decisão. Houve sim uma vontade de começar uma vida, de começar a ganhar dinheiro, lançar-me à vida. Houve essa necessidade.
houve a necessidade de realização, de encontrar pessoas certas para o caminho certo, e acho que encontrei as pessoas certas e ir para o caminho certo, sem dúvida. Sem dúvida que sim. Aqueles 3 grandes temas que nós temos que ir preenchendo na vida, os baldezinhos do propósito, da liberdade, do reconhecimento, qual dos 3 é que tu achas que estava já mesmo... Está realizado? Estava vazio, né, nessa altura em que decidiste o propósito. O propósito estava vazio. Não havia mesmo volta a dar para o conseguir encher lá? Havia, só que não era ali. O propósito não se podia encher ali. Não é? Eu depois da parte agrícola acabei no continente a trabalhar, não é? Tive a part-time durante 6 meses, tive outras propostas, mas e aí trabalhei com as vendas, né? Eu geria a parte das vendas da parte de bazar, mas não sentias um crescimento, percebes? Era uma coisa que fazias porque sim, tinhas que fazer e não havia um objetivo, claro, não é? Não trabalhavas perante o objetivo, trabalhavas literalmente para o final do mês teres o teu dinheirinho, ires para casa, pagar as contas e pouco mais. E isso, nunca gostei disso, nunca... mas fez parte do crescimento, atenção, fez muito parte do crescimento, todos esses objetivos que passei, esses patamares da vida, que se não fossem isso, se calhar não estava aqui, não tinha percebido lá atrás o que é que eu realmente queria. Eu nunca quis trabalhar para alguém. Acho que já temos de perceber isso, não é? Exatamente. Eu nunca quis trabalhar para alguém. Essa foi o ponto que eu decidi que eu não quero trabalhar para alguém. Tu tens de trabalhar para ti mesmo. E há vários ramos dentro do mundo do emprego que permite isso, trabalhares para ti mesmo. Não é fácil ir para o imobiliário, uma decisão não é uma decisão fácil, porque os primeiros tempos é difícil, não é? Para toda a gente. Mas antes disso, diz-me uma coisa. Tu estavas a dizer, eu mandei um currículo, não é? Tenta lembrar-te ali, naquele momento em que, antes de carregar na tecla enviar, ali os minutos, se calhar até o dia antes. Olha, estava literalmente no meu sofá de casa e a mandar currículos à toa, muito direcionado para a gestão agrícola. Okay. Inicialmente, porque a gestão agrícola lidas muito com o público e lidas com vendas também, inclusive, não é? E apareceu-me, sei que o anúncio era 121, recrutamento para consultor imobiliário, algo do género. Porquê? Porque depois no site do emprego, acho que é site do emprego, pus vendas, né? E os que apareciam eram consultores imobiliários, aparecia N anúncios. E apareceu N, era das outras agências e da Century, pronto. E eu mandei para a Century. A Century foi, passado 2, 3 dias, ligaram-me a perguntar se eu queria ir a uma entrevista, e eu, bem, por que não, né? Por que não? E fui. Foi uma conversa que adorei. E foi nessa conversa, exatamente, e o facto de ter mandado carregado para enviar aquele currículo que nada tinha a ver com vendas, nada tinha a ver, não é? E eu falei, bem, vamos mandar. Vamos ver no que é que dá, né? E deu certo. Adorei aquela conversa, depois falei contigo, foi a segunda entrevista, né? Passamos aqui por algumas fases, que também foi aí, essa segunda entrevista foi mais no sentido de perceber com quem é que eu ia trabalhar, se eu aceitasse essa proposta, e realmente foi uma conversa que foi o ponto de decisão. Foi perceber, ok, isto são pessoas, não são máquinas que estão aqui a falar comigo, estamos só a recrutar porque sim. São pessoas que, independentemente se faturas no primeiro mês ou se faturas daqui a um ano, vão estar ali ao pé de ti e vão-te acompanhar em qualquer processo. E tive isso, realmente. E isso comprovou-se e a realidade é essa. Obrigado. Obrigado eu. Mas nesse momento achas que houve alguém nos 2 pratos da balança, alguém que tenha também da tua família ou amigos que te apoiaram e outros que aquela vozinha disseram, imobiliário?
Foi o início, quando eu informei, porque eu mandei o currículo, fui às entrevistas e não disse a ninguém. Nunca disse. Nem aos meus pais. Isso aconteceu porquê? Não sei. Disse, vou experimentar por mim, deixem-me bater com a cabeça. Sem opiniões. Sem opiniões. Tu bater com a cabeça é um bocado teu, não é? É. A 200 km por hora, né? Mas deixem-me isso sem opiniões. Eu saber o que é. Eu perceber. Uma pessoa quando vai para alguma coisa com já opiniões feitas de outras pessoas, vamos acabar por assumir aquela opinião. Lá no fundo, né? E eu fui. Não disse a ninguém, nem aos meus pais. Só disse quando assinei contrato com vocês. No dia em que assinei contrato com vocês, foi no dia em que eu informei os meus pais. E alguns amigos meus. Mas qual era a pergunta? Desculpa. E o que é que eles disseram? O que é que eles sentiram? Chamaram-me doido. Chamaram-me doido, né? Porque primeiro não há ordenados, né? É um trabalho que é volátil. Portanto, pode estar aqui como pode estar aqui. E então, os primeiros tempos, difícil, né? Mas tu és doido porque vais trabalhar para aquecer, inicialmente. E isso é uma força de vontade gigante. Esses comentários negativos que eu ouvia, não só da minha família e de outros também, deu-me uma força gigante de, ok, vou-vos provar que não. 1, 2, 3, 4 meses sem faturar. Sempre ouvir a mesma coisa. Mas vou-vos provar que não. E eu quero verdade, eu quero por verdade, é que estou a provar, né? Sim, boa. E as bocas que eu vi... E nessa altura, e malta que apoiou, não tiveste assim tanta? Não, repara, o imobiliário, uma pessoa quando diz que é consultor imobiliário, a primeira opinião que se ouve e que eu ouvi, pronto, vai estar sem faturar 6, 7 meses. Vais nada a trabalhar para aquecer. Vocês são chatos, vocês são isto, vocês são aquilo. Portanto, já por si tem uma imagem negativa, por vezes, né? Só tornas essa imagem positiva quando mostras resultados e quando acompanhas as pessoas e quando questão de trabalho de pessoas para pessoas. Nós aqui não vendemos casas, gerimos as expectativas das pessoas e é isso que nos tem que mover enquanto agentes imobiliários, né? E inicialmente, quando tu entras para este mundo e os teus amigos não sabem o que é o mundo do consultor imobiliário, é difícil conseguirem montar uma opinião assertiva. Portanto, a opinião é sempre a negativa, né? Não vai dar certo, porque é aquilo que passa para fora, né? O certo passa para fora, sim, mas quem é que a gente vê que dá certo? É os grandes sucessos, os que faturam 1 milhão, 2, 3, né? Agora, aqueles que vão faturando e vão fazendo a sua vida, esses vão passando despercebidos, e é esses que eles não veem, pronto. E a opinião que eu tive inicial foi muito essa, de vai dar errado. Ok, tive 1 ou 2 que apoiaram, e sempre apoiaram, e são meus amigos já há anos. Outros mudaram depois para agentes imobiliários, inclusive, para outras agências, porque isso eu sempre disse, eu quero concorrer contigo, não quero trabalhar contigo, porque senão vamos acabar uma amizade sem necessidade nenhuma. E dá-me mais pica, né? Trabalhar contra alguém que somos amigos, e atenção, estamos todos os dias juntos, se for preciso, e não falamos do trabalho. Claro que por vezes vamos ali tocar no trabalho, mas dentro das variedíssimas agências de renome que existem neste país, eles estão lá. Pronto. É brutal partilhar conhecimentos. Eu, dentro do meu grupo de amigos, sou o que está há mais tempo no mundo dos consultores imobiliários, portanto, passo alguma experiência pouca, mas passo, né? E eles vão querendo saber algumas coisas. Mas lá está, também estão a dar os primeiros passos, também estão a conhecer o que é isto, e a opinião deles mudou completamente, né? Portanto, a minha também mudou, a dos meus amigos que não apoiaram também mudou, e isso deixa-me muito feliz. Deu-me a certeza primeiro de outra coisa, que é, escolhi as pessoas certas para estar comigo. E as que estavam, que tinham opiniões erradas perante mim, e que não acreditavam, foi essas que eu calei, deu-me muito gozo de escalar, deu-me muito gozo mesmo. Só uma nota, pá, eu não lhe paguei pelo dizer bem de nós, tá? Que fique bem claro. Não há aqui um por acaso suborno, não tenho aqui nada. Não vai acontecer nada disso, não somos esses. Obrigado pelas tuas palavras, e sabes que isto é um trabalho diário, não é? Sim. Mas tocaste aí num aspecto que eu queria voltar só atrás,
que eu achei interessante esse teu comentário, que é, tu achas que aqui que há, imagina, comparando com o futebol, em que ouvimos 500 mil vezes só o Cristiano Ronaldo e agora é que é o primeiro futebolista a chegar a 1 bilhão, mas esquecemos dos outros todos que ganham, pá, muitíssimo bem. Achas que aqui na mediação também é só sou falar assim, de um muito bom e depois esquece-se todos os outros? Acho que nisso qualquer agência dá o mérito a qualquer consultor imobiliário. E na 121 não é diferença. Portanto, a 121, nesse aspecto, claro que dentro da 121 temos aqueles que faturam muito e que são os Cristiano Ronaldo do imobiliário, né? Mas para eles lá chegarem foram trabalhos longos, né? Deram os primeiros passos exatamente como todos os que começam agora e os que estão a caminhar para lá. O objetivo vai ser sempre esse. É 1 milhão, depois de 1 milhão passa para 2 e por aí vai, né? Até que chega a um ponto que aquilo deixa de fazer sentido e o que faz sentido é realmente o sumo deste trabalho, que é trabalhar com pessoas, trabalhar para pessoas. Deixa de ser importância, deixa de fazer importância à parte financeira e passa a ser, sim, ser o que é o consultor imobiliário. Para que é que nós servimos, não é? Mas sim, há Cristianos Ronaldos deste mundo, e há os que estão a dar os primeiros passos, querem lá chegar. E o mérito é dado a todos de igual forma. Cada um atingiu o seu patamar quando teve que atingir. E está tudo certo. Vai estar sempre tudo certo. Perguntava, achas que lá para fora a voz dessas... Por eles próprios, enfim, acaba por um mercado não perceber, pronto, que existe de facto ali 2, 3 que faturam muito, mas também existe centenas de outros que faturam, pronto, não faturam milhões, não é? Mas faturam largos milhares, acaba por o mercado não perceber isso? Depende. Eu digo isto porque aparentemente os teus amigos não tinham noção que havia um conjunto tão alargado de pessoas no imobiliário Certo. Muito bem. Nós em Portugal são milhares de consultores imobiliários, não é? E desses milhares há sempre alguém que se foca, mas em qualquer lado. Não é? Sim. Eles alimentam simplesmente o negócio deles, não é? E o que é que te faz ser conhecido hoje em dia? Hoje em dia é redes sociais, é todo o marketing que apostas em ti. Né? Quanto mais marketing apostas em ti, mais se calhar a pessoa vai confiar em ti, ok, este homem, esta mulher tem resultados, né? Vai apresentando resultados, vai mostrando aquilo que realmente sabe fazer e aquilo que faz pelas pessoas. Claro que ganham sucesso para disso, mas os outros sabem que aquilo dá sucesso, é apostar também para chegar a esse caminho, né? Mas nem todos podemos ser bons em tudo, né? Sim, claro. Dizem os estudiosos que uma das maiores coisas que nós dizemos quando estamos quase ali prestes a morrer é a questão do arrependimento de não ter feito. Achas que no momento em que estavas indeciso entre a mandar currículos, sentiste também que, caramba, eu se não tentar isto, vou-me arrepender? Ias? Ia. Hoje arrependeria-me se não tivesse feito. Sim, hoje na altura. Não te sei dizer em concreto. Era uma fase da vida que havia muita indecisão no ar. O arrependimento poderia surgir porque o imobiliário sempre me interessou, sempre tive ligação e havendo o que é que alguns consultores imobiliários iam fazendo. E aquilo sempre me interessou, a parte dos investimentos e isso tudo, portanto acompanhava. E o interesse houve sempre lá. Como é que isto funciona? Né? O que é comprar uma casa? O que é vender uma casa? Como é que isto se faz? Ok, que recebem as comissões, está tudo certo. Vamos mandar. Se não for agora, vai ser quando? Não é? Agora é nesta fase da vida que nós temos, 23, 24, 25 anos. Como eu. Exato. Né? Tens 20 anos, tens mais novo que eu até. O que é que há para arrepender? Se der certo, deu, perfeito. Se der errado, perfeito, apostaste na mesma.
Soubeste que deu errado porque tiveste que lá ir. Não é? Agora, não sei se está certo ou se está errado. Porquê? Porque não fui lá. Mas veio-te esse pensamento é muito importante na mente do empreendedor, que é, se isto correr errado, o que é que eu perco? Nada. Só ganho. Só ia ganhar. Mas pensaste nisso um bocadinho, não é? Pensei. Os primeiros meses pensei. Pensei que ia dar errado porque havia um sentimento de ansiedade. E neste mundo o sentimento de ansiedade tem que ser posto de lado. Porque isso vai-te bloquear, a certo ponto. Focas só naquilo e não te focas no resto. O que é que te alimenta o negócio, não é? E quando comecei, nos primeiros meses, a ter a ansiedade, ok, vamos faturar, temos de fazer, não sei o quê, isso ia dar errado. E eu desliguei, tive que desligar essa parte. Tive de me focar no que realmente é preciso fazer. Acompanhar as pessoas, ouvir muitas pessoas, né? Isso é importante. Ouvir muitas pessoas. Ouvir muitas pessoas. Já falamos sobre isso. Sim. E perdi-me. Sim, ouvir muitas pessoas, manter o foco, deixar Manter o foco. Deixar a ansiedade de lado. Mas e o que é que achas que, se conseguisses pensar lá no fundo, o que é que te manteve firme nesses dias? Em que às vezes no princípio as coisas Foi em não... quem apostou em mim. Quem apostou em mim e a vontade que eu tinha de mostrar que as pessoas estavam erradas. Foste lá atrás. Fui lá atrás. Aquelas opiniões todas. Eu sei que eles estão errados. Têm que estar errados. Porque é que eu não consigo? Não é? Pai, tive que dar a volta por cima. Tive que passar a ouvir, né? E está a dar certo. Está a dar certo. Está a dar muito certo. Está a dar muito certo. Ainda te lembras do primeiro dia aqui? Lembro-me, sentaram-me à frente da minha team leader, que é a Solange, que eu devo tudo, e a nossa recrutadora, que é a Manu, e elas as duas começaram a improvisar ali uma venda. A Solange era a vendedora de uma casa, né? E a Manu era a compradora. E aquilo foi todo ali, 10, 15 minutos ali a discutirem, né? Até que a Solange vira-se para mim e diz: olha, vamos ter formação durante uma semana, normalmente, 2 semanas, explicar-te aqui os meandros de como é que isto funciona. E eu costumo dizer que fugi a isso. Eu disse à Solange: esquece isso, não me vais enfiar dentro de uma caixa de fósforos a ouvir-te, leva-me contigo. E foi. Os primeiros tempos e o primeiro dia, acho que o primeiro dia acompanhei logo a Solange numa visita, salvo erro. O primeiro dia, foi no segundo dia, comecei logo a ir com ela para a rua, né? Para ouvi-la, ver como é que ela fazia, e aquilo suscitou-me uma curiosidade gigante de eu fazer, quando for eu a fazer, como é que vamos fazer isto, né? Porque isto é muito giro, ouvir alguém com experiência já no mercado, que para a Solange é peanuts, né? E aquilo, os meus olhos brilhavam, eu ouvia a Solange a fazer aquilo e a fechar as vendas, e eu, caramba, isto parece fácil. No primeiro dia que eu faço algo do género, eu tive que ligar a Solange, preciso da tua ajuda. Fechei-me a angariação, e foi a minha primeira angariação, foi logo passado 2 semanas de eu ter entrado na Sentry. E pronto, mas lá está, se não fosse essas 2 semanas que acompanhei a Solange, eu se calhar essa angariação seria muito depois. Eu fugi mesmo à formação. Aliás, acho que ainda ando para tê-las para as iniciais. Não sei se isso pode ir para as câmaras. Pá, já foi. Fugi mesmo a isso e eu preferi, vamos aprender, é contigo, pá, ver como é que tu fazes, porque é aí que tu aprendes. Não é sentar-te numa sala a ouvires alguém a falar o 100% perfeito. Sim, tu sabes que nós sempre dizemos isto, ainda bem que tocas nisso, que nós custa-nos muito, mas temos que fazer quase um fato à medida de cada consultor, né? E tu tens essa tua característica especial e está a resultar, portanto... Eu não vi fatos à medida. Não é propriamente o modelo mais correto, mas foi o modelo que... Foi o modelo... Assim, puseram-me em cima da mesa e claro que tive formações e ouvi a Solange muitas vezes, não é? A Solange e também a equipa da Centro e da parte de formação. Que há algumas online que são obrigadas a ter e que se não for, não é? Não?
E presenciais, inclusive. Mas foi no campo. Vamos lá para fora. Vamos ver como é que é isto. O que é ter uma pessoa que a gente quer a casa dela para vender, não é? Porque a realidade é essa, a gente quer vender a casa dela. A pessoa tem uma necessidade e a gente tem que a completar 100% perfeito. E como é que isso faz? Não é? Desde o dia da angariação até o dia de fecho de negócio daquela venda. E o pós-venda. Como é que isso se faz? Eu já apanhei alguns processos no final. Claro que isso é uma outra estaleca no sentido de fecho de negócio, mas o início, que é o acompanhamento até a angariação, o processo todo da angariação, dos 6 meses de contrato, o marketing, tudo que envolve isso, é um trabalho árduo, é um trabalho que exige muito de ti, e é aí que tu vais fidelizar o cliente contigo, a pessoa que tu tens à tua frente, é aí que vais fidelizar o teu trabalho. O que é que esta pessoa vale para eu lhe dar a minha casa? Né? Quer vender a minha casa? Porque é que eu dou a minha casa a ti a vender? Justifica-me. Porquê? Né? E é isso, e é aí que aprendes, é na rua. Não é fechado dentro de uma salinha, ouvir alguém o 100% perfeito. Olha, é assim que tens de fazer. É esta a receita. Mas não. Todos os dias é coisas diferentes. São pessoas com dúvidas diferentes. É um mix de dúvidas que a gente tem que saber geri-las. E por vezes, às vezes, nem temos resposta para elas, não é? Mas dentro do improviso, por vezes, a gente consegue, ok, vamos encaminhando a pessoa. E a coisa tem que dar certo, não é? A gente tem que comer e beber todos os dias. Mais beber que comer, mas... mas a coisa tem que dar certo e foi muito isso. Foi a experiência, foi ver a experiência dos outros. E nesses dias, semanas, qual foi aquela primeira vitória que tu tiveste que te fez recordar que tomei a decisão certa? Estou bem, estou a ver o caminho. Olha, a primeira vitória que me fez tomar essa decisão certa foi no meu dia de anos. No meu dia de anos foi quando eu fechei o meu primeiro negócio. Que foi passado 1 mês e meio de eu estar na Centro, salvo erro. Ainda estamos para escritural. Mas não interessa essa parte. Essa parte podem cortar. Não, faz parte. Então. Exato. Mas no meu dia de anos foi quando eu fechei o meu primeiro negócio e aquilo deu-me... Ver a felicidade do outro lado, do lado de lá, quem compra, né? Porque era a casa certa. Foi uma casa certa que eu não comprava, por exemplo. Eu não gostava da casa, mas foi a casa certa para aquelas pessoas. Não é? E aquilo deu-me senti-me mesmo feliz, realizado. Eu hoje é alguém encontrar a casa certa. Pessoas não são de Portugal. Não vivem em Portugal. Né? Trabalham no outro país, vêm a Portugal, querem uma casa de férias e estão a pensar em mudar para cá. Né? E aquela era a casa certa para aquelas pessoas. Pronto. E aprendeste alguma coisa sobre ti nesse momento? Aprendi que vale a pena trabalhar. Vale a pena esforçar-te o máximo. Vai dar certo. E deu. E disseste uma coisa que é... Mas valeu a pena ouvir mesmo essas pessoas, não é? Porque se calhar se fosse pela tua opinião não terias tu comprado, não é? Mas elas adoraram a casa. Exato. A parte do ouvir é... A parte do ouvir é crucial. Perceberes o que é que a pessoa quer. Né? Porque as pessoas por vezes nunca dizem tudo. Né? Há muita coisa que fica escondida. E tu, pelas perguntas, vais fazendo, vais percebendo alguns pontos. Estes clientes, por acaso, não eram dessas pessoas que escondiam muito, escondiam alguma coisa. Havia aqui uma informação básica, é temos este valor e queremos este tipo de casa. Ok. E nesta zona? Vamos ver. Não é? Foi um trabalho que 3 semanas encontramos a casa. A primeira visita que eu tive, até fiz uma visita por uma colega minha, e está tudo certo, outra agência. Poderia ser a casa ideal,
Mas a casa ideal estava a 100 metros dessa. Também estava à venda. Com colegas nossos. E pronto, e vimos a casa. Mas lá está, foi o facto de ouvir e perceber na visita o que é que eles iam à procura realmente, que tipo de casa é que eles estão à procura, foi ouvir esses pormenores. Ok, quero isto. Assim, às vezes, numa conversa corriqueira, a pessoa solta-se, a pessoa vai-se soltando. E tu vais ouvindo, tu vais fazendo perguntas softs, sim, de vez em quando. Caiu uma pergunta. Pode ser que saia aqui respostas. E vai ir assim respostas. Pronto, e quando mostramos aquela casa, que foi amor à primeira vista. Boa. Foi mesmo amor à primeira vista. Tanto que lá está. Foi em julho, estamos em novembro para escriturar lá ainda. Vamos escriturar lá para a semana. Boa. Percebes? É amor, não é? Yeah. Teve que ser amor. Yeah. Boa. E como outros clientes, eu gosto de trabalhar com o cliente comprador por causa disso. O tempo que é preciso com eles e aquilo que tens que mostrar para eles fazerem, ok, sim, é com esta pessoa que eu quero trabalhar e é com esta pessoa que eu quero encontrar a casa, é curioso, porque eu tenho uns clientes há 3 meses que andam a acompanhá-los. Se calhar outros já tinham desistido desses clientes. Porque ainda não foi a casa certa. Eu sou capaz de estar 3 semanas, 4 semanas sem falar com eles. Mas eu sei o tipo de casa que eles procuram. Sei o tipo de imóvel que eles procuram, aliás. E agora há 2 dias mandei mensagem um WhatsApp aos clientes com 2 imóveis que é a cara deles. Para mim é a cara deles. E eu sei que é aquelas características que eles procuram. E marcámos já marquei visitas agora de manhã para ir visitar este fim de semana. Boa. Né? Mas tive 3, 4 semanas sem falar com eles. Fiz a última visita e disse, olha, vamos vendo. Vamos vendo as coisas. Há de aparecer a certo. Vai aparecer a certo. Isto não é, olha, é esta casa. Não. A pessoa tem que entrar e tem que sentir. Claro. Não é? E quando sentem, é aquilo. E é preciso saber esperar por isso, não é? É preciso saber esperar. E tu próprio Não saber ter esperar. aquele ponto de ansiedade. A ansiedade e a vontade e aquela sede de vamos fechar negócio e apertar e pressionar o cliente vai dar asneira. Que isso vai afastá-lo. Deixamos de ser pessoas. Exato. Passamos a ser máquinas. Olha, isto é o perfeito, é esta a ideal. Vamos fechar isto, vamos fazer proposta, vamos isto. Isso satura. Satura. E lá está, é preciso ir amaciando. Por vezes tu sabes que a primeira interação não é aquilo que eles procuram. Eles escrevem-te uma casa e não é aquilo que eles querem. Eu tive agora um caso que eles queriam, e posso explicar isto à vontade, que a ideia era vender a deles, comprar uma moradia, ou seja, eles iam de um apartamento para uma moradia. A moradia não precisava estar em 100% perfeito, ou seja, podia ser remodelado porque havia capitais próprios de uma outra venda. Ok, temos aqui 3 pontos. Temos capitais próprios, uma venda que foi feita, temos um apartamento onde nós queremos sair, queremos uma moradia para comprar, para viver. Ok, moradias, vamos ver moradias. Moradias tudo acima dos valores que eles procuravam. Mesmo para reabilitar. Dentro da zona que queriam, que era a zona centro. Surgiu a opção de vamos vender o vosso apartamento, ganhar aqui algum fundo, mesmo com o financiamento, e compramos a moradia, remodelamos a moradia com os capitais próprios. Às páginas tantas a ver e a visitar coisas com eles e a perceber o tipo de interação que eles tinham nas casas, ok, não. Estas pessoas precisam de capitalizar primeiro. Vamos usar os capitais próprios que eles têm. Vamos investir, vamos passar a ser investidores, vamos formar dinheiro para isto, vocês vão ficar no vosso apartamento, está a ser remodelado neste momento, e depois sim, vamos comprar a casa certa. E se calhar não é a casa de 300 mil que vocês procuram, é uma casa de 500. Mas para chegar aos 500 precisamos capitalizar aqui. Né? O que é capitalização rápida? Dentro do imobiliário. Vamos comprar em planta e vender? Porque não? Perfeito. Então vá, compramos 3. Vendeste 3 apartamentos? Vendi 3 apartamentos. Se não soubesse. Quanto é que somam os 3 apartamentos? Quanto é que são? Quanto é que somam? É 1 milhão. 1 milhão em vendas. 1 milhão em vendas. És grande. Foi muito bom. Foi. Essa é... Mas lá está, Mas foi uma gestão de expectativas. Sim. Foi preciso saber geri-los e acompanhá-los
E curiosamente, o cliente foi o meu professor. Foi o meu professor de Educação Física. Foi. Então fiquei assim sempre. Excelente professor, excelente professor. Mas, e numa noite com os meus amigos, pronto, fui só pôr gasóleo. Eu na altura estava no início, isto foi para aí que em julho, foi agosto, salvo erro. Eu estava a pôr gasóleo e vi, olá professor, não sei o quê, vamos aproveitar, porque a minha Solange Duarte, a minha team leader, sempre disse, conheces? Falas. Pá, nunca sabes, pode ser um cliente. Ou então mantém contato, diz o que é que estás a fazer. E eu, bem, vamos falar com ele, foi o meu professor. Olha professor, sou consultor imobiliário na 121, se tiver alguma casa que anda à procura, ou se quiser vender. Pá, por acaso vendi agora uma casa, não sei o quê, estamos à procura de comprar a casa. Perfeito, já tínhamos uns cartõezinhos feitos, dei logo o meu cartão. Pronto, mas lá está, depois foi um processo difícil, houve ali uma vontade, a certo momento deu-me vontade de desistir deles, porque não havia resposta do outro lado. Era difícil chegar a uma resposta, até que na primeira visita que tive com eles, no sentido de investimento já, foi aí que eu consegui chegar ao ponto da decisão, que não era no homem, era na mulher da família. Boa. O ponto de decisão estava ali. Boa, isso é uma parte importante. Exatamente. Quem decidia as coisas, decidiam os dois juntos, claro, mas quem decidia, quem tomava a decisão final era ela. E eu, ok, vamos ficar aqui. Ele vai atrás, pode dar opinião e pode dizer que não, mas é fácil de fazê-los decidir em alguns aspectos e tomar a decisão certa. E foi ali que eu percebi, na primeira visita, ok, é aqui que eu tenho que focar-me. E passado um mês, está feito. Olha, e ainda aquela tua primeira vitória no teu dia de anos, sabes que eu já falei disto, né? Que é, gosto de Fórmula 1 e de como é que eles vão celebrando cada uma das vitórias em provas para depois celebrarem o campeonato. Lembraste de celebrar isso? Se não te lembraste, Celebrámos. Como é que celebraste? Olha, foi logo no dia. Nós fechámos a venda de manhã, o negócio fechámos de manhã, logo de manhã. Eu fechei o negócio dentro de uma piscina. A sério? Sim. Estava muito calor. Aquilo foi na Pampilhosa da Serra. Estava imenso calor. Os clientes andavam a ver os terrenos e eu vem para a Solange, eu estou cheio de calor. E estava uma piscina à minha frente. Estava de calções, tirei os sapatinhos, sentei-me, entretanto os clientes vieram, não sei o quê, a decisão estava tomada. Pronto, e depois fomos comemorar. Como é que a gente comemorou? No caminho da Pampilhosa da Serra para Coimbra, há vários tascos e a gente parou num tasco. Estava cheio de fome. A Solange tem esse vício. A Solange, a primeira vez que eu fui um dia inteiro com ela, eu tive o dia todo sem comer. Ela estava a falar com um cliente para uma agregação e eu estava a olhar para um cão e com vontade de eu comer quase, estava cheio de fome. E nesse dia estava a acontecer a mesma coisa. Já eram para aí 3 ou 4 da tarde e a gente ia almoçar. E parávamos num tasco, começávamos a comer e a Solange lembra-se de pedir um doce, pá, e pôs toda a gente dentro do tasco a cantar-me os parabéns. Pessoas que eu não conheço lá nenhum, pá, que foi incrível, espetacular, vídeos disso e tudo. E foi assim que comemorámos o meu dia de anos, porque depois aquilo seguiu para continuámos o dia, depois tive o jantar à noite com os meus amigos, foi bobadeira, claramente. E pronto, e no dia a seguir voltámos ao trabalho, porque aquilo calhava uma terça-feira e quarta-feira tínhamos de estar cá outra vez. Achas que este trabalho tem trazido coisas novas em ti? Sentimentos novos? Tem. Olha, descobri muita coisa. Sobre ti mesmo? Sobre mim. A tua pessoa? A maneira como eu consigo ligar mais pessoas. Não tinha noção disso, por acaso. Sempre fui uma pessoa que pronto, não sou muito dado, não era muito dado. Não era por vergonha nem por timidez, porque para mim não há timidez nenhuma. Facilmente ponho-me a falar com alguém. Mas percebi o quão fácil é falar com as pessoas. E isso, gostei de ver isso. De empatia. Eu tenho muita empatia nisto. De ligar-me, de perceber, de ouvir, de descobrir muita coisa que sou capaz de fazer que não tinha noção. Nunca tinha-se proporcionado isso.
No meu dia-a-dia nunca tinha proporcionado isso. Era eu por mim, acabou. Aqui não. Aqui é eu por alguém. Aqui preciso de ajudar alguém. Mas para além disso poder ajudar ao teu negócio, acho que isso também te ajuda a ti, Ajuda no dia-a-dia. enquanto Felicidade, acordar futuro feliz. pai, Enquanto futuro pai. futuro esposo, Esponjo. esposo. Enquanto no dia-a-dia... São valores que transportas para outras coisas, não sei. O respeito pelas pessoas, o carinho que dás às pessoas, o acompanhamento que dás às pessoas. Portanto, seres amigo de alguém, independente se conheces ou não conheces. Pá, nunca será alguém mau. Sim. Não é? O primeiro impacto nunca será alguém mau. Vais conhecendo, vais falando, vais convivendo. Pá, seja aberto. Dá-te com a pessoa. Conhece a pessoa. Eu trancava muito a isso. Não me dava muito a conhecer e não... Mas comecei a fazer isso. Conhecer as pessoas. Vamos conhecê-las, vamos ouvi-las. Não é? Pá, isso é incrível. De uma forma mais abrangente, achas que isso também mudou a forma como vês A vida. a vida? Sim. É maravilhoso. Estás a gostar? Estou a gostar. Queres estar a viver? Estou a gostar. Estou a gostar de viver isto. Estou mesmo a gostar de viver isto. Mas nota-se esse... Não, nota-se. Pá, atenção. E na notoriedade Solange estava a dizer isso, que é... Como é que é possível tu teres essa energia toda? Não é? Pá, tanto tempo às vezes que tive, sem fechar o negócio, como é que é possível? Não é? E isso deixou-me a pensar. A resiliência. Está cá a vontade de mostrar a alguém que é possível. E já sabias que tinhas tanta? Hã? Já sabias que tinhas tanta? Já. Já? Fui descobrindo. Foste descobrindo. Fui descobrindo. Olha, e o que é que dentro disto, o que é que achas que a nossa cultura Realty Art, não é? Que está agora a fazer 25 anos, pode ter ajudado, pode ter influenciado? Olha, influenciei muito, primeiro porque somos uma família gigante. O grupo Realty Art é espetacular. Não há aqui assim, tu és meu broker. Não é? E antes de sermos brokers... É o que tu dizes, não é? Exato. No profissional és meu broker, eu sou o teu consultor imobiliário, mas somos amigos. Não é? És aquele gajo que eu te ligo, se for preciso de falar de alguma coisa e tu vais estar ali para ouvir. Não é? E vais dar a tua opinião, seja ela boa ou seja ela má, para mim. Mas vais dar a tua opinião. E isso transporta-se para o grupo todo, por ser uma família. Nós estamos cá todos para todos. Pá, e nos momentos de convívio a gente vê isso, muito isso, e se calhar, pá, um que está em Lisboa vai-me ligar ao Afonso, está em Coimbra, e vai pedir ajuda, né? Ou eu vou ligar a alguém que está a Lisboa a pedir ajuda com alguma coisa. Há essa ligação. E isso nota-se muito no grupo. Formou-se uma família. Formou-se mesmo uma família. É espetacular. Isso não tenho palavras para isso. Não tenho mesmo. Genuinamente. Qual é que achas que era o valor, a palavra que resume isso? Eita. O valor ou a palavra que resume isto. Epá, é amor. Isto é amor. Isto só pode ser amor. Olha, e vou fazer só mais uma pergunta. Ok. Vai ser a última. É? O que é que vais sentir quando chegar o dia em que te vamos aplaudir de pé? Não sei. Não faço ideia. Não tenho essa ansiedade. Não tenho essa... Mas vai chegar. Há de chegar um dia, eu estou a trabalhar para isso. Felicidade extrema. Felicidade extrema. E dizer para mim mesmo, porque aqui vocês sempre me apoiaram e sempre acreditaram. Quando por vezes se acreditasse podia dar errado. Mas vai ser uma felicidade extrema. Mesmo extrema. E mostrar a alguém isto deu certo. Olha, obrigado.
Obrigado, eu.